Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu querido, nós estamos bem, estamos felizes, estamos alegres, porque o nosso Criador, a cada dia que passa, e eu acredito assim, ele tem mostrado para nós, não é? Muito mais daquilo que a gente imaginava na palavra, na Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo um tempo em que ninguém mais fica esperando o seu líder religioso lhe trazer uma palavra para que ele tenha certeza de que aquilo que está escrito é realidade ou não. As pessoas estão aprendendo a estudar a Bíblia. As pessoas, os que querem realmente entender, têm buscado conhecimento, têm buscado entendimento. Então, nós do Evangelho Eterno, o irmão Cláudio Mendes e eu, e outros irmãos mais, que estão migrando aí e estão começando a entender a Bíblia. Tem gente que falou que é mais uma nova religião, é mais um sistema. Não, não é mais um sistema. O Evangelho Eterno não é um sistema. O Evangelho Eterno, ele sempre esteve na Bíblia. O problema é que a gente não tinha descobrido ainda. Mas ele sempre esteve lá. É Apocalipse 14:6. E a gente não entendia o que seria o Evangelho Eterno. No início do nosso trabalho, como divulgadores do Evangelho Eterno, pessoas até que dizem que prega a graça falou que o Evangelho Eterno era um outro evangelho e por isso devia ser rejeitado. Oxe, se realmente o Evangelho Eterno é outro evangelho e deveria ser rejeitado, não deveria nem estar na Bíblia, né? Porque foi o próprio Criador que mandou que o anjo tocasse a sua trombeta e anunciasse o Evangelho Eterno para todo mundo, todos os povos, todas as tribos, línguas e nação. Então, o Evangelho Eterno só precisava que fosse descoberto. E, irmãos, eu estou um pouquinho gripado, tá? Estou um pouquinho gripado. Talvez você vai sentir aí alguma coisa fora do normal na minha respiração, mas é porque eu estou um pouquinho gripado. Já estou me tratando, tá bom? Aqui no sul do Espírito Santo está chovendo e o tempo tá maluco, não é? Nem sol, nem chuva, nem chuva, nem sol. E às vezes esse clima, não é? Indói o organismo da gente. Meus queridos, uma coisa importante. Você que ainda não tinha entendido, porque quando a gente fala que os dons ele não tem mais validade, na verdade não era para ter, mas o sistema, né, nunca vai dizer para você o que está em Efésios 4, a partir do versículo 11. Mas eu quero ler a partir do versículo 5, tá bom? É Efésios capítulo 4, a partir do versículo 5. Olha só. Um só Senhor, tá vendo aqui? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja evangélica tem Deus, o Criador, como um só Senhor. E esse Senhor tá com E maiúsculo, tá? Aqui, ó, repara o E maiúsculo. Não é um S minúsculo. Vou ver se tem um S minúsculo aqui. Tem aqui, ó. Tá vendo? No desceu. Esse S aqui é minúsculo, ó. Ó, todos. Esse S é minúsculo, mas esse aqui é maiúsculo. Porque se refere ao próprio Criador. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. A igreja evangélica, ela serve a um só Senhor? Não. O Senhor da igreja evangélica, ela é reconhecido, pode ser o seu líder, pode ser o seu pastor, pode ser o seu político de estimação, porque infelizmente a igreja evangélica caiu nessa armadilha. Ela adotou político de estimação como seu senhor. A igreja evangélica, ela tem adorado dinheiro como seu senhor. A igreja evangélica, ela não tem uma só fé,
porque eles têm fé em tudo. Até no seu próprio líder eles têm fé. Mas era para ser uma só fé, um só batismo. A igreja evangélica, ela continua batizando com o batismo de João, que era o batismo na água. Mas os líderes religiosos não ensinam as pessoas que o batismo de João era o batismo em água, a ablução, e era para o arrependimento de pecados. Pecado esse que era a transgressão da lei de Moisés. Ou seja, o batismo em água era o batismo dos judeus. Então, qual seria o batismo hoje do cristão? 1 Pedro 3:21. O batismo de uma nova consciência, sem aquelas amarras, não é, do judaísmo. O batismo em Cristo é o batismo na morte e na ressurreição. Ou seja, esse batismo é um batismo que renova a sua mente, a sua consciência. Esse batismo não te lava por fora. João, ele foi taxativo quando ele disse assim: eu, na verdade, batizo com água para o arrependimento. Mas João fez questão de dizer para os judeus, mas, ele usou o advérbio, mas após mim, ou seja, depois de mim, vem aquele que vos, ou seja, segunda pessoa, vos, ou seja, vai batizar vocês com o Espírito Santo, que seria o fogo, que seria o Espírito Santo, seria o selo, e com fogo, que seria o juízo do ano 70. Mas muita gente não entende. A igreja evangélica, principalmente pentecostal, falou em batismo com fogo, ele já pensa que é falar labachúria, né, charamandaia, não sei o que, outras coisas mais. Mas não era isso. Batismo com fogo era o batismo que ia os judeus atravessar, ou seja, aqueles que fossem batizados seriam salvos, mas era o batismo, não era o batismo na água, era o batismo com selo e o batismo do juízo. Por isso, quem crê e for batizado, o crer está condicionado ao Espírito Santo. O Espírito Santo, quem crê e for batizado. Era o batismo de João? Não, era o batismo de Jesus, que João tinha falado. Não é? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. A crença naquilo que Jesus falou estava condicionado, não é? Ao quê? A uma coisa individual. Porque era crer, quem crê. Não era crer com R. Era crer sem R. Ou seja, era uma coisa individual. O crer com R é coletivo, não é? Então, aqui fala assim, ó, um só Deus e Pai de todos. Aonde que a igreja evangélica evoluiu? Onde? Onde que existe um só Deus e Pai de todos? A qual é sobre todos e por todos, em todos. Aonde? Você vai na Assembleia de Deus, o uso e costume é um. Você vai na Batista, é outro. Você vai na Presbiteriana, é outro. Você vai na Adventista, é outro. Você vai na Sexta Noé, é outro. Você vai na Católica, é outro. Então, os crentes, eles foram separados, eles foram divididos, não é? Então, não existe um consenso nessa coisa, não é? Que fala assim, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça, ele usa um advérbio e fala o sujeito. Mas a graça foi dado a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, levando ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando Cristo morreu, quem estava preso às leis judaicas, que as leis judaicas, que era o cativeiro, e o cativo era o judeu, levou o cativo, não é? O quê? O cativeiro. E deu dons aos homens. Então, quando Jesus amarra a lei de Moisés, quando Jesus liberta os judeus, ele dá dom aos homens. E esses dons eram para quê? Mas depois do versículo 9, que é uma coisa importante para você entender, então ele vai explicar o que era o subindo ao alto do versículo 8. Então ele vai abrir um parênteses, é como um parênteses, o versículo 9 é como se um parênteses. Ora isto, travessão, ele subiu, travessão,
Então aqui você deve, ele subiu, que é senão aquele que também antes desceu às partes baixas da terra. Ou seja, aquele que tinha morrido, ele ia ressuscitar e ia voltar, como voltou. Porque Paulo explica isso aqui. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, uns, querido, não é a umas pessoas, deu uns dons para apóstolos, outros dons para profetas, outros dons para evangelistas e outro para pastores e doutores. Agora preste atenção, esses dons do versículo 11, qual era a função, qual era o objetivo, qual era, não é, a razão. Versículo 12, tendo em vista, ou seja, tendo em vista o quê? Vamos, não vou romantizar não, mas vou aqui fazer uma interpretação desse texto aqui, ó. Tendo em vista é o que no caso? O objetivo, a razão, o intuito, era o que? O aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente fala que a igreja não existe mais, que a igreja era o corpo de Cristo no primeiro século, os religiosos eles caem matando em cima da gente, dizendo que a gente é doido, que a gente é louco. Mas não somos. Por quê? Porque os pastores que ganham dinheiro da igreja, dos seus membros, eles não têm o tempo que eu tenho, que nosso irmão Cláudio Mendes tem, que a gente aproveita os momentos. Por exemplo, hoje, aqui está chovendo. Hoje eu estou em casa, mas já fiz um Uberzinho, graças a Deus, cedinho, graças a Deus, não é? Já deu para ganhar um trocadinho, para botar gasolina no carro, e vou ficar em casa hoje, né? Hoje, na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo hoje, na segunda-feira, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver a data aqui. Eu acho que não. Hoje, na segunda-feira, nem sei que dia é hoje. Não sei se é 29, não sei se é 30. Então, e estou gravando aqui, ó. Então, estou aproveitando a oportunidade. Querido, ganho dinheirinho lá, ganho dinheirinho cá e fazendo vídeo para os irmãos aí, tá bom? Então aqui, ó, tendo em vista, ou seja, o objetivo era o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Aí eu pergunto, quem era o corpo de Cristo? Era a igreja. A igreja era chamada de quê? Noiva do Cordeiro. Tá, mas essa igreja que um dia foi noiva, ela casou. Mas a igreja evangélica, os pastores não ensinam isso. Ela casou. Lá em Apocalipse, capítulo 19, durante o tempo do juízo, na verdade o juízo foi a festa das bodas do Cordeiro, né? O Apocalipse, ele te declara isso. Para muita gente, aquilo ali foi uma destruição. Foi realmente o juízo. Mas para o próprio Criador, ao mesmo tempo que foi um juízo sobre a terra, foi a transição entre noiva e esposa. Não é? Só que muita gente não entende isso, muita gente cai em cima da gente matando, é porque eles não sabem fazer uma interpretação de texto, eles não sabem fazer, não é, o que nós estamos falando. Não é? Depois eu vou te mostrar. Fica tranquilo, fica até o final do vídeo. Aí, até, meu querido, o verbo até do versículo 13, pronto. Não precisa mais nada. Os dons espirituais que foram dados para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do ministério, chamado de igreja, qual era o prazo de validade? Até. O verbo até, na língua portuguesa, linda língua portuguesa, não é? A língua portuguesa tem regra. Se você estudar a Bíblia sem respeitar as regras da língua portuguesa, aonde você vai chegar? O que você quer entender? Então, até que todos cheguemos. Eu vou ler corretamente 2000 anos depois. Até que todos chegassem, não é? A unidade da fé. A igreja evangélica não tem unidade da fé. A igreja evangélica não tem pleno conhecimento do Filho de Deus. E a igreja evangélica não tem a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê?
Porque a igreja evangélica se dividiu em religiões, denominações. A igreja evangélica, ela se dividiu em muita coisa, menos em corpo de Cristo. A igreja evangélica, infelizmente, queridos, ela não ultrapassou, porque ela ficou limitada a isso. Agora, presta atenção aqui, ó, Hebreus capítulo 12. Cadê o 12? 12. Hebreus, olha lá, ó. Livro de Hebreus, capítulo 12. Olha agora, o versículo, ó, 22 e 23. Vê se não é a mesma coisa que Paulo escreveu lá em Efésios, capítulo 11. 5 em diante. Olha aqui. Agora quem escreveu foi Apolo. E o sonido, ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não lhes fosse, ou não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, seria apedrejado. Onde você vai encontrar isso? Lá em Êxodo capítulo 19. Apolo está registrando o que aconteceu lá em Êxodo 19. Agora presta atenção, esse verbo aqui, ó, é transitivo. Isso aqui, a partir do versículo 21, isso aqui não é lugar, é condição espiritual. A mesma condição espiritual que os dons foram dados, era para eles alcançar esse patamar. Aí, diz assim, a partir do 20, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado. E é tão terrível, e era tão terrível aquela visão, que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Era a visão que Moisés teve lá. Mas essa visão que Moisés teve, por que Apolo, ele conciliou aqui? Você vai entender. Mas tendes, ele se refere a quem está ouvindo ele. Porque esse verbo tendes, não é? É um verbo transitivo. É transitivo. Mas tendes chegado ao Monte Sião. O que lá em Efésios capítulo 4, 11 e 12 fala? Os dons era até que eles alcançassem o quê? Ao quê, irmãos? Vocês lembram? Depois você olha. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Agora você entende por que os 5 ministérios foram concedidos? Os dons e não título foram concedidos? Era para que os irmãos do primeiro século alcançassem esse patamar. E você sabe que patamar é esse? A estatura do corpo de Cristo. E o que era o corpo de Cristo? Igreja. Então a igreja, ela foi formada no primeiro século. E ela chegou a esse patamar. Que essas condições aqui é condição espiritual. Não é lugar físico. Era uma condição espiritual. Então a igreja evangélica, ela não entendeu que os dons eram válidos até que o povo chegasse a esse patamar. E isso aconteceu no primeiro século. Tá vendo, queridos? Então, para você aí que fica tentando falar contra a gente, tentando dizer que não é assim que a Bíblia diz, agora eu achei uma nova forma de gravar os vídeos, não é? Um novo modelo, e você não terá como dizer que isso aqui está errado. Aí você, mesmo assim, você vai tentar. Você vai falar, se tem um irmão aí, nos nossos vídeos, né? O nosso irmão comentarista, eu não sei que religião que ele é não, mas ele dificilmente ele concorda com aquilo que está escrito. Eu já tive para perguntar que religião que ele é, que denominação, mas não perguntei ainda porque eu não vou dar spoiler para ele, mas amém. Mas eu visualizo as respostas dele, as interrogações deles, as afirmações dele, mas é assim mesmo, né? Quando eu também estava no sistema, eu pensava do mesmo jeito. Meu querido, esta é a maior prova
na Bíblia de que os dons eles já nasceram com prazo de validade. O prazo de validade era esse, tá bom? Até que eles chegassem a esse patamar. E Apolo escreveu que os crentes do primeiro século já tinham alcançado esse patamar. O problema é que a igreja evangélica hoje ela não progrediu, ela regrediu. E ainda trazem com eles os supostos dons, dizendo que ainda é válido porque a igreja precisa dos dons. Não, querido. Nós temos Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós, que era a eles, nos falou nesses últimos dias, eram os últimos dias do juízo, através do Filho. Se eles lá já diziam que Deus falava com ele através do Filho, que era a própria manifestação do Eterno, imagina para mim e para você, que vivemos há 2000 anos sem uma Bíblia, não é? Essa Bíblia para nós, ela como constituição dos judeus, já teve o seu período cumprido ali. O último foi o Apocalipse. Aí eles futurizam o sistema e diz que não, que ainda vai cumprir. Haja paciência. Deus te abençoe e tamo junto.